dos reis, nos trouxe a redenção, a esperança já retornou, graça e paz nos revelou. Posso livre andar, o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança já retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amados, graça e paz para você aí que está nos acompanhando, nos assistindo via YouTube, na nossa gravação, o pessoal que está nos acompanhando também no Spotify, nas nossas mídias sociais. Pessoal, nós tivemos que tomar de novo essa decisão com a liderança essa semana, da gente suspender o nosso culto presencial, pelo menos essas dois restantes finais de semana que vem agora, né? Esse de agora, dia 28, hoje, e o da semana que vem. Pessoal, nós estamos expectantes a toda a situação que está acontecendo, tem havido muito encontro de informação, especificamente também na questão do governo, a maneira que tem sido administrada essa questão. E nessa manhã eu queria aproveitar para estar orando com os irmãos, mas também para estarmos falando sobre um tema que acho que tem muito a ver com tudo que essa situação gera em nós, que se gera também no nosso coração. E nós já vai fazer exatamente quase que um ano que estamos lidando com essa questão da pandemia. Essa semana toda aí nós temos lidado com a questão de ouvir que
está piorando a situação, mas, irmãos, nós confiamos em que o mesmo Deus que já esteve conosco continua a direcionar as nossas vidas. Se requer sempre um pouco de paciência, mas nós estamos confiantes de que o Senhor está caminhando na nossa frente. Então, irmãos, sendo assim, nós vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, você que está nos acompanhando aí. Vamos orar ao Senhor, pedir direcionamento agora para a exposição da sua palavra. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que novamente, Pai, nos toca enfrentar, que é estarmos, Senhor, nesse culto online, mas não deixa de ser sempre uma oportunidade para o Senhor falar conosco, falar ao nosso coração, à nossa mente, e queremos pedir, acima de tudo, que nesse momento o Teu Espírito Santo venha guiar, Senhor, as nossas conversas. Eu peço, Pai, que tudo que for falado aqui possa chegar no fundo do nosso coração, não só de forma teórica, sempre, Senhor, nos envolvendo também com a aplicação, com aquilo que nós devemos fazer, como devemos agir, nossa maneira correta de pensar. Quero pedir também que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, nos lugares que a gente está, guardando a nossa família, guardando a nossa saúde e nos livrando, Senhor, de todo mal e de todo perigo. Desde já, Senhor, te agradeço por tudo isso e oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, abram suas Bíblias comigo lá em Romanos capítulo 12, no verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1, o pessoal conhece muito Romanos 12, 1 e 2, mas eu quero me enfocar hoje em todo o capítulo, porque antes de continuar, queria dar uma pequena introdução. Existe uma coisa que nós guardamos muito no coração, no nosso coração humano, que é especificamente a questão de que cada um de nós tem uma realidade, cada um de nós vem de uma cultura diferente, cada um de nós aceita uma maneira ou não distinta de se viver, né? Cada um de nós tem a sua idiosincrasia, né? Você aprendeu dos seus pais uma certa cultura, talvez da sua família, talvez daquelas pessoas com que caminharam contigo, talvez do seu trabalho, no seu emprego. Talvez a maneira que você aprendeu a lidar com a vida toda, ela faz parte e muito do seu coração, da sua maneira de pensar, da sua maneira de agir. Agora, tudo isso é muitas vezes bom, porque quem gostaria de se desapegar de algum costume bom que você aprendeu dos seus pais, da sua família, seja, como já disse, dos seus companheiros, colegas de trabalho? Ninguém. Mas existe também uma questão de que muitas vezes, tendo cada um de nós a nossa maneira de viver, nós estamos querendo sempre olhar para os outros como se fosse que eles são alguém inferior a nós, porque eles não fazem o que nós fazemos, eles não falam do jeito que nós falamos, eles não se comportam do jeito que eu me comporto, ele aceita ou não aceita certas coisas. E nisso tudo, irmãos, crentes, nós cristãos, entramos em uma luta onde começamos a fazer separação de classes, separação de até racial. Muitas vezes até separamos também a distinção, seja de status social, lidamos mais com as pessoas que são ricas, menos com os que são pobres, ou nos associamos mais com os que torcem para um certo time, por esse daqui não. Mas tudo isso, irmãos, está envolvido na nossa cultura. E a nossa maneira de pensar, sendo dessa maneira, em nada condiz com o que de fato Deus espera de nós. É aí que entra Romanos capítulo 12, verso 1 até o 21, para nós. Sendo que Paulo vai tratar essa mesma questão com os romanos. Os romanos, eles eram um povo que tinha conquistado todo o mundo antigo, certo? Eles eram pessoas que de alguma certa maneira tinham certos favores por serem cidadãos romanos. Eles falavam uma certa língua que naquela época devia ser falada por todo o império. Eles lidavam com a vida como um todo e se aproveitavam sempre do melhor.
E eles se enxergavam a si mesmos como superiores aos demais, tanto que aqueles que não agiam como eles eram chamados de bárbaros. Mas qual deve ser a maneira que nós devemos ter? Maneira de vida, maneira de pensar, maneira de agir, maneira de falar. Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, verso 1 até o 21. Gostaria de ler com vocês. Leitura completa e depois a gente vai falando por alguns pontos, tá? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, ele vai falar portanto, né? Você quer saber o que é portanto? Você pode ler que todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. A glória seja a Deus para sempre. Isso diz no verso 36 do capítulo 11. Então, portanto, porque todas as coisas foram criadas por Deus, por ele e para ele, então logo, meus irmãos, por causa da grande misericórdia, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que assim vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha sobre si um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, disse Paulo, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. E se é de exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Verso 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, e tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesse segundo versículo, ele vai falar uma palavra, gente, que muitos de vocês já conhecem. É a palavra metanoia, que justamente significa mudança de mente. E você se lembra do que nós começamos a falar no começo? Da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de viver. Muita gente, irmãos, no mundo, vive com essa mentalidade de que eu vou somente me associar com aqueles que fazem parte do meu grupo,
com aqueles que condizem com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo, com aqueles que fazem o que eu faço, com aqueles que têm a mesma quantidade de bens que o que eu tenho. Isso é comum ao mundo. Por isso que Paulo, antes de começar a falar a maneira que nós devemos viver, ele começa falando sobre a necessidade da gente transformar a nossa mente. A palavra metanoia. Para que não pensemos mais como pensa o mundo, para que não hajamos mais como o mundo age, porém para que nós vivamos agora não mais com o padrão deste mundo. Verso 2 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com certeza, irmão, você já ouviu essa pregação, já ouviu esse texto falando de muitas maneiras. Mas o que Paulo está dizendo aqui é justamente que para você experimentar, comprovar e conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, você antes precisa da mudança da sua mente. E essa mudança de mente, irmãos, é justamente essa mudança de paradigma. Essa maneira de agir, essa maneira de pensar em mim mesmo, essa maneira de tentar construir o meu reino, construir o meu nome, a qualquer custo. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas todo ser humano tem um desejo no fundo do seu coração de marcar diferença no lugar que está. E marcar diferença seja lá de qualquer forma. E no fundo também, para quê? Para que seu nome possa ser louvado e para que seu nome possa ser também lembrado por gerações humanas. E um pouco disso exemplifica a cultura grega. Você, talvez que lê muito e conhece um pouco também da história grega, você vai se lembrar dos vários heróis que a cultura grega nos apresenta. Até mitos, falando de homens que fizeram feitos grandiosos para a humanidade, que a gente não sabe se são mitos ou se são de fato fatos reais, mas toda pessoa tem esse desejo no coração de querer ser louvado. E para isso conseguirmos, a gente faz de tudo, mas a gente não faz o que a palavra de Deus nos pede para fazer. Primeiramente, entender que quem deve ser louvado acima de mim é Deus. Quem deve ser exaltado em todo momento na minha vida deve ser o Senhor. E que a única maneira que eu vou me sentir realmente completo, pleno e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é quando eu não me amoldo ao que o mundo faz. E aí ele vai dizer exatamente o que nós não devemos fazer no verso 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a vocês, Paulo, com a graça que lhe foi dada, ele também se coloca no lugar dos irmãos, ele vai dizer: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Quando você olha para você mesmo, irmão, irmã, o que você vê? O que você considera? Será que as suas ideias são mais importantes do que as dos outros? Será que se as pessoas não concordam com o que você fala, você fica desapontado? Será que se as pessoas elas fazem algumas coisas do jeito diferente do qual você está acostumado, você as julga? E irmãos, onde está a humildade? Existe uma necessidade de que nós olhemos para nós mesmos e que olhemos para as pessoas através dos olhos de Deus. Interessante que os olhos de Deus nos colocam a todos numa mesma medida. Todos somos pecadores. Isso para todos os humanos. Mas como filhos, nos coloca também através da cruz de Cristo como pecadores restaurados pela graça de Deus. Interessante que Paulo se lembra dessa graça porque ele diz assim, que nós devemos ter um conceito equilibrado de nós, conforme a medida de fé que Deus lhe concedeu.
Ainda que existe sim, irmãos, essa unidade e essa equidade enquanto ao pecado, existe também uma equidade enquanto à salvação e que todos nós precisamos passar por Cristo. E quando passamos por Cristo, irmãos, nós recebemos uma coisa que o mundo não tem: dons espirituais. E o interessante é que esses dons espirituais e talentos que o Senhor nos dá, já não são mais usados e voltados para construir, lembra o que os gregos queriam construir? O seu nome. Agora você está construindo algo muito maior. Você está construindo o reino de Deus. Só que como eu construo o reino de Deus? Vamos ler o verso 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. É um paradoxo, irmãos. Só que esse paradoxo é entendível quando você lê com atenção a palavra de Deus. Anteriormente, separado de Deus, você vivia para você mesmo, você almejava seus prazeres, e assim como os gregos, os romanos, você queria construir o seu nome, se aproveitar de todos os recursos e todos os talentos dos outros, mas para exaltar a você. Porém agora, nós passamos pela cruz de Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e agora já não vivo para satisfazer os meus desejos, para encher o meu nome, sino para encher o nome do meu Deus. E como eu faço isso? Hoje o Senhor me deu dons, mas os dons agora é para servir aos outros, visto que agora eu faço parte de um corpo maior. E assim como o nosso corpo tem muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. Quem é o cabeça desse corpo, irmão? Eu te pergunto. Não é o pastor Samuel. Não é o conselho da ISI. Não é a assembleia dos irmãos. O cabeça é Cristo. E cada membro está ligado uns aos outros. Temos diferentes dons conforme a graça que nos foi dada. Lembre-se da graça. E se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E aqui profetizar, irmãos, não quer dizer simplesmente você ver o futuro, tá? Profetizar aqui é a questão de você exortar, de você lembrar, de trazer uma palavra de encorajamento, de trazer uma promessa do Senhor para alguém, tá? Use-o na proporção da sua fé para servir o seu irmão. Verso 7, se o seu dom é servir, então sirva. Se o seu dom é ensinar, então ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Irmãos, todos esses dons nós podemos usar de duas maneiras. Uma, para a gente se beneficiar, e de novo, com essa mentalidade de se achar superior aos outros, olhar para os outros como oportunidade de crescimento pessoal, ou eu posso olhar para os meus irmãos e servi-los de todo o coração, para que eles também possam servir a Deus da mesma maneira que eu estou servindo. Interessante, a palavra de Deus diz verso 9, o amor deve ser sempre sincero. Por que será que o apóstolo Paulo ressaltou a necessidade do amor ser sincero? Porque o amor do mundo é sempre um amor condicional. Enquanto você me supre, eu posso te suprir. Enquanto você atende as minhas expectativas, eu posso atender as suas. Enquanto você conversa a minha linguagem, a gente se ama. Mas o amor sincero, irmãos, é aquele que é o amor incondicional.
Você vai aprender a amar muito mais o seu irmão e de fato vai demonstrar um amor muito mais incondicional quando de fato você tenha que amar uma pessoa que talvez não vive da mesma maneira que você vive, que talvez te diga: eu não concordo com o que você diz. Você vai ter que aprender a ter mais paciência com uma pessoa que ouve 10 vezes a mesma coisa, e depois você vai ter que exercer com ela misericórdia para voltar a repetir aquilo que você já falou tantas vezes. Você vai ter que ter humildade quando você se colocar no lugar da pessoa e você entender que a sua realidade não é a realidade última das coisas. E o que pode ser, vamos dizer assim, uma solução básica para a vida dessa pessoa, talvez para ela não seja tão básica assim, porque ela não teve esse conhecimento que talvez você, irmão ou irmã, você tem. Eu disse esse dia para uma pessoa que me mandou uma revista para ler, falando sobre o papel das mulheres. E é muito bom quando você lê uma revista dessas, falando sobre o que a mulher casada, cristã, mãe de filho, ama de casa, deve fazer. E que legal quando uma mulher tem um marido, uns filhos, alguém com quem ela possa exercitar isso daí. Agora, eu falei para a pessoa o seguinte: às vezes eu acho que é muito falta de humildade também nossa, parar de considerar aquelas pessoas que, não porque elas quiseram, sino porque a vida tratou elas assim, elas talvez não tenham um marido, esposa que talvez não tenha um trabalho fixo, uma esposa que talvez tenha se desapontado com a vida. Como que nós lidamos com essas pessoas? Será que com todo o nosso ideal? Ou a gente se coloca no lugar dessa pessoa e se lembra que eles também podem caminhar para o ideal de Deus? Porque quando aconselhamos dessa maneira, sem nós nos lembrarmos de que a vida da igreja não é um padrão só, sino que o pecado também está dentro da nossa sociedade e que na igreja tem gente que tem sofrido por conta do pecado. Quando vemos uma pessoa que não se adapta, vamos dizer assim, ao ideal da nossa cabeça, como lidamos com essas pessoas? Será que com amor sincero ou simplesmente rejeitamos essas pessoas porque elas não abraçam o que nós abraçamos? Irmãos, o amor sincero dentro da igreja precisa ser um amor incondicional. E amor incondicional não quer dizer que você vai aceitar todas as coisas que venham para a igreja. Mas muitas vezes a gente exerce pouca paciência com aqueles pecadores necessitados que entram pela porta da nossa igreja ou pela porta dos nossos relacionamentos. A mesma misericórdia que o Senhor teve contigo, você, irmão e irmã, deveria ter com todos aqueles que em algum momento você enxerga que não se adaptam ou que não se adequam ao seu ideal de vida. Se o seu dom é servir, diz aqui, sirva, ensine. Sirva, irmão. O Senhor te deu dons, talentos, oportunidades, mas não para você se servir a você mesmo, sino para olhar para o lado e ver que tudo aquilo que você faz, por mais pequeno que seja, pode ser usado para a glória de Deus. Você quer ver um exemplo? Irmãos, nós temos a palavra de Deus e nós estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo na prisão. Eu quero que você pare para pensar numa coisa. O apóstolo Paulo, ele estava na prisão e a prisão de Roma não era que nem a nossa igreja, tá, irmãos? Que tinha iluminação, que tinha ar-condicionado e que um cara estava ouvindo com microfone muito claro o que Paulo estava ditando para ele escrever. Sim, Paulo não escreveu as cartas, ele tinha amanuense. O que é um amanuense? Alguém que está ouvindo o que ele está dizendo e ia anotando. Paulo vai nomear esses caras, e um deles é Silas ou Silvano, tá? Marcos, e algumas outras pessoas que Paulo vai citar nas suas cartas. Você quer ver quão importante é o nosso papel, por mais pequeno que seja, para a gente fazer sempre com excelência o que nos toca fazer? Sem importar quem está vendo, quem não está vendo. Paulo, eu me imagino numa prisão, deitado no chão,
apenas falando e alguém escrevendo lá em cima. E escrevendo numa folha não como essa daqui, não digitando num computador, sino escrevendo num papiro ou numa folha da época. Só que essa pessoa tinha que escrever, gente, simplesmente escrever. Nós nos lembramos da teologia de Paulo, nós nos lembramos dos pensamentos de Paulo, nós nos lembramos do que Paulo sofreu, mas poucos são os que realmente param para pensar o papel importante daqueles homens que escreveram a carta. Gente, eles só escreveram. Eles escreveram, o pensamento não era deles. Só a mão deles precisava escrever. Mas essa ação, o Senhor usou. E sabe o que você tem hoje na sua mão, irmão e irmã? A palavra de Deus. Por causa de que alguém escreveu o que Paulo ditou. Irmão, você percebe a importância do nosso trabalho? O que seria da igreja se aqueles homens não se dispusessem a escrever? Então você entende como cada um de nós tem o seu papel e por mais pequeno que seja, ele complementa a vida da igreja? Então não devemos desprezar o trabalho que nos toca fazer, por mais pequeno que ele seja. E eu sei, muita gente gosta do palco, muita gente gosta de estar aqui na frente, muita gente gosta de ser olhado para os outros, pelos outros. Às vezes até muito mais importante é uma pessoa que está lá na frente, orando para que tudo que acontece aqui aconteça de maneira boa. Tudo que acontece aqui aconteça para a glória de Deus. Verso 10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Irmãos, onde você está sendo fervoroso no espírito? Às vezes aqui na igreja. Mas o serviço aos irmãos não é só aqui. Não é só aqui nesse quadrado da igreja, nesse retângulo, se podemos dizer. É no nosso dia a dia. Verso 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A paciência na tribulação, irmãos, é algo que somente se adquire na tribulação. Porque como que eu vou aprender a ser paciente se eu não passo por nenhum momento turbulento na minha vida? Paulo vai dizer também que aquilo que eu aprendo eu preciso compartilhar. Compartilhem aquilo que vocês têm com os santos. Também aqui é as suas necessidades. Pratiquem hospitalidade. Ele vai dar uma série de atos que nós como cristãos devemos fazer. Ele vai dizer: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Posição inferior, gente, quer dizer pessoa que tem bom conhecimento de Bíblia, pessoa que tem pouco conhecimento. Pessoa que está há muitos anos na igreja, pessoa que está há pouco tempo na igreja. Às vezes na igreja, gente, acontece panelinhas, que justamente, é que eu tenho mais afinidade com fulano, e cara, que legal que você tem afinidade com fulano, que legal que, é verdade, eu preciso ter mais confiança nas pessoas para poder abrir mão da minha vida e falar para alguém sobre o que realmente estou passando. É verdade que você precisa disso, mas às vezes a gente se fecha só nisso e não entende que nós somos um corpo, que nós temos mais irmãos do que simplesmente aqueles com quem você sai para comer pizza, ou que você sai para, sei lá, comer um churrasco, jogar futebol, videogame, assistir algum filme, conversar sobre a Bíblia, conversar sobre a família. Não é somente a sua família a igreja.
Diz aqui, não sejam sábios a seus próprios olhos, não pense que você somente sabe o que é certo. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Às vezes a gente quer fazer simplesmente o que eu acho que é correto. E algumas pessoas dizem assim, eu orei e pedi para Deus me dar a vontade de Deus para a minha vida. E a meus olhos estava correto. Mas aqui está falando assim, aos olhos de todos. Eu devo me preocupar não somente com o que Samuel pensa sobre Samuel, sino o que será que estou passando para os meus irmãos sobre a minha vida. Façam tudo possível para viver em paz com todos. E amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. E um dos maiores ensinos de Jesus Cristo, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Verso 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. Tudo que o pastor Samuel falou aqui se resume a esse 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. O mal é tudo aquilo que me afasta de Deus. Sentimentos, emoções, frustrações. Você quer aprender a lidar com as suas emoções? Eu vou te dizer uma coisa, nunca tome decisão por emoção. Porque 99,9999% das vezes, a emoção é egoísta. As emoções, elas estão mais apontando para mim do que de fato se preocupando com os outros. Avalie todas as vezes que você toma uma decisão por emoção. Você acaba tomando uma decisão com uma motivação, no fundo, egoísta e errada. Porque você está querendo satisfazer alguma coisa em você, de alguma maneira. Não se deixe vencer pelo mal. E o mal, gente, é sempre aquilo que está atrelado ao orgulho. Porque foi o primeiro pecado do homem. Mas vença o mal com bem. Que é o bem? Senão simplesmente o verdadeiro amor. A lei do amor. Aquele amor que faz toda a diferença entre Adão e Jesus. Para terminar, eu queria dizer isso. Adão, quando foi culpado, diz o quê? Não me culpe a mim, culpe minha mulher. Quando Cristo veio à terra, Cristo, ao invés de dizer, não me culpe a mim, culpe a minha mulher, ou culpe a minha noiva, que é a igreja, não culpe a minha noiva, me culpe a mim. Eu assumo os erros por ela. Enquanto a nós temos que assumir os erros pelos outros? Não estou me referindo a isso. Sino a questão de você sacrificar seu próprio bem-estar, muitas vezes, para você agir em favor do seu irmão. E não mais procurar só seus próprios interesses. Porque é isso que resume o que Adão fez. Adão pensava, logo eu culpo a Eva que vai ser castigada, eu vou me salvar. Mas Jesus não, ao contrário, ele preferiu entregar a vida para salvar a outra pessoa. Irmãos, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Eu oro, irmãos, todo dia pedindo que o Senhor de fato tome conta do nosso coração e que tudo que nós façamos, não façamos mais para glorificar o nosso nome, para construir o nosso próprio império, senão para de fato servir a Deus e servir as pessoas. É o que Deus nos pede. Sendo assim, gostaria de orar com vocês e abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por essa
oportunidade que nós temos, Senhor, de abrir a Tua Palavra. E essa palavra de Romanos, essa leitura, Senhor, nos faz pensar muito que temos para mudar. Primeiramente, Senhor, a nossa maneira de agir, que não deve ser como a do mundo. Nos guarda, Senhor, enquanto a nossa mente e o nosso coração, e permita, de fato, Pai, que nós comecemos a aplicar a Tua Palavra em tudo que fazemos, em todas as decisões que tomamos, a como lidar com as nossas frustrações, a como lidar, Senhor, muitas vezes com a frustração com as pessoas que não mudam, a frustração com as pessoas que, de fato, às vezes parecem ser mais um peso para nós do que, de fato, uma bênção. Mostremos, Senhor, que nós possamos mostrar misericórdia e nos lembrarmos que nós também somos pecadores. E como o Senhor tem paciência conosco, como o Senhor nos ama, e que da maneira que o Senhor nos ama, nós devemos amar pessoas. Peço pela nossa igreja, ainda mais nesse tempo, Senhor, de pandemia. Peço que nós possamos, Senhor, sempre nos colocar no lugar uns dos outros, não esperar simplesmente ser servidos, sino também servir. Se lembrar, Senhor, que assim como eu tenho necessidades, o meu irmão também tem. Que nós possamos orar uns pelos outros, ter amor fraternal, como diz a Tua Palavra, esse amor de irmãos de fato, como nós trataríamos a nossa família, que nós possamos tratar também os nossos irmãos da igreja. Nos guarda, Senhor, durante essa semana, nos livra, Senhor, do homem mau, nos livra também, Senhor, desse coronavírus, abençoa, Senhor, todas as decisões que como liderança da igreja também, aqui o conselho da igreja precisa tomar, que o Senhor sempre nos abençoe, coloque a Sua mão sobre nós, sobre cada pessoa, Senhor, que está à frente do ministério da ISI, não só o pastor, sino todos aqueles, Senhor, que fazem realmente possível que nossa igreja esteja como está. Abençoa os nossos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, que tudo que nós temos feito até agora, nesse 2021, Pai, possa trazer frutos de crescimento espiritual, frutos de crescimento, Senhor, talvez em quantidade de pessoas, mas acima de tudo, um crescimento no nosso relacionamento íntimo com o Senhor. E que em tudo isso, Pai, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Uma boa semana. Jesus.